pessoal, hoje nós vamos para a semana 4 de matemática do 7º ano, ok? A explicação das atividades. Nossa unidade temática esta semana são grandezas e medidas, ok? Então vamos lá para as atividades, façam um estudo desta parte, ok? De acordo com o que o PET está informando. E vamos para as atividades. Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet. E não tem uma trena de medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então pegou esta régua e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as questões a seguir. A letrinha A pergunta o seguinte: como você faria para fazer estas medições? Então, ou seja, a régua tem 30 centímetros, certo? Então, a cada 30 centímetros você fazia uma medição, né, uma marcação, e daí você iria medindo de 30 em 30 centímetros até você saber o resultado, certo? Essa seria, assim, a resposta da letra A. A letra B pergunta o seguinte: se a altura da porta for igual a 7 inteiros, né, e 2 décimos de medidas, 7,2 medidas desta régua, qual é esta altura em metros, né? Então, 7,2. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar 7,2 e vai fazer a multiplicação. Por quanto que vocês vão multiplicar? Por 30, porque 30 é a medida, né? 30 centímetros aí é a medida da régua, certo? Achando o resultado aqui, eu vou fazer essa letra B para que vocês consigam fazer a letra C. Então, eu tenho que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. Né? E daí, a gente agora vai multiplicar por 3. 3 vezes 2 e 3 vezes 7. Posso colocar os sinalzinhos de mais. Posso deixar em branco, certo? Ou posso colocar o 0. Aí, vocês que vão escolher a maneira que vocês vão fazer a continha. Eu costumo usar, né, os sinalzinhos de mais. E agora, a gente vai para a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7. 3 vezes 7, a gente tem que é 21. Então, 21. Agora, vamos fazer a adição. Vou abaixar o 0. Vou abaixar o 6. Vou abaixar o 1 e vou abaixar o 2. O resultado deu 2.160. Porém, eu tenho aqui, ó, uma casa após a vírgula. Então, uma casa após a vírgula, eu vou colocar a vírgula. Aí, eu posso excluir esse 0, porque não vai me adiantar, né? Então, a resposta aqui é 216 centímetros, certo? Só que a letra B está perguntando em metros. Então, eu tenho que transformar isso daqui, 216 centímetros, eu tenho que transformar em metros, né? A gente sabe que um metro tem 100 centímetros. Então, para me transformar de centímetros para metros, eu vou pegar e vou dividir por 100, certo? Se fosse ao contrário, como é de centímetros para metros, eu divido por 100. Se for metros para centímetros, eu multiplico por 100. Então, vamos lá. Vamos pegar 216 e vamos dividir por 100. Vamos fazer essa divisão. 216, ele é maior que 100, então eu consigo fazer a divisão. Vai dar por 2. 2 vezes 100 vai dar 200. Né? Agora, eu vou fazer a continha de subtração. Vou abaixar o 6, vou abaixar o 1. 2 menos 1. 2 menos 2, aliás, 0. Sobrou 16. 16 não dá para me dividir por 100. Vou acrescentar um 0 com uma
vírgula aqui no quociente para que eu consiga continuar a divisão. Agora, eu tenho 160 por 100, consigo fazer a divisão, porque 160 é maior que 100. Uma vez. 1 vezes 100, 100. Vou fazer novamente aqui a subtração. 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. 1 menos 1, 0. 60 agora, não dá para dividir por 100. Vou acrescentar um 0. Agora dá 600, né? Então, 600 dividido por 100, eu consigo. É o 6, né? 6, aí a gente tem 6 vezes 100, 600. 600 menos 600, ó, 0, 0, e 6 menos 6, 0. Então, a resposta que a gente tem é 2,16. Então, a resposta da letra B, então, como que vocês vão montar aí para vocês colocarem, deixa eu aumentar aqui, para vocês colocarem aí a resposta de vocês, né? Vocês vão colocar da seguinte forma: 7,2, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, vezes, né, 30 centímetros, isso é igual a 216 centímetros, mas como a gente quer em metros, que é igual a 2,16 metros, certinho? Então, essa ficou a resposta aí da letra A, ok? Ou vocês poderiam fazer também da forma um pouquinho mais simples, né? Vocês têm aqui nessa divisão aqui, poderia ser, deixa eu falar aqui, ó, 216, vou dividir por 100, certo? Como eu tenho 2 zeros, eu vou acrescentar 2 vírgulas, então a resposta 2,16, 2 casas após a vírgula, 2 zeros, certinho? Então, essa é a letra A. A letra B, se a largura da porta for igual a 2,7 medidas da régua, qual que é esta largura em metros, né? Agora, inverteu. Na altura era 7,2 e agora na largura, né, é 2,7. Então, vocês vão fazer a mesma continha que a letra A, que a gente fez na letra B, aliás. O exercício 2, um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml está com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos, eles ficaram totalmente imersos na água. O copo fica totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros de cada um dos cubos de gelo é. Então, se ele ficou, o copo, ele é de 200 ml, estava pela metade, ou seja, ele estava com 100 ml. Depois foi acrescentado 4 cubos de gelo. Então, dentre esses 4 cubos, somaram mais 100 ml para que o copo se enchesse e ficasse com seu total, que é 200 ml. Então, dentre 100 ml, se 100 ml equivalem a 4 cubos, então, cada cubo tem quantos ml, né? Então, vocês vão pegar os 100 e dividir por 4 para saber aí a quantidade de ml de cada cubo. O exercício 3 fala sobre o Minecraft, né? Que ele é um jogo basicamente feito por blocos. Então, na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo, a espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado, ou seja, qual tem a maior área? Então, vocês vão contar quantos quadradinhos tem cada um para poder marcar a alternativa correta. O exercício 4, a gente tem um gráfico, né, aqui embaixo, que mostra a variação da temperatura da cidade de Belo Horizonte no dia 16/9/2019 em graus Celsius. Então, aqui, ó, a gente começa desde as 0 horas e vai até as 22 horas, tendo o pico mínimo, né, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, de acordo com este gráfico, vocês vão responder o que se pede. A letrinha A,
qual foi a temperatura máxima nesse dia. Então, qual que foi a temperatura que marca aí, né, seja mais quente, né, a temperatura máxima. E qual que é o horário dessa temperatura. Então, aqui em cima do gráfico vocês têm a temperatura e embaixo aqui vocês têm a hora, ok? Então, se você for, vamos supor que seja o 27 aqui, ó, o 27 ele está em 2 lugares, então vocês colocariam em 2 horas. Vamos supor que a temperatura máxima seja 25, então vocês colocariam a temperatura máxima 25 e o horário aqui que é das 20 horas. Mas é só um exemplo, ok? Essa não é a temperatura máxima. A letra B qual que foi a temperatura mínima nesse dia, né? Tem a máxima e tem a mínima. Qual que foi a temperatura mínima nesse dia? Em quais horários essa temperatura atingiu? Então, vocês vão colocar aí os 2 horários, né, que a temperatura mínima se estendeu, ok? Letra C, qual que é a variação máxima de temperatura nesse dia, né, que é a diferença entre a máxima e a mínima. Então, vocês vão pegar a máxima, né, e a mínima e fazer uma subtração aí para saber qual que é a variação de temperatura, certo? A maior menos a maior temperatura menos a menor temperatura e fazer uma subtração. E por último, exercício 5, Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela, correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi de correr 5 km por semana. Na primeira semana ela correu 800 metros, no primeiro dia 1.200, no terceiro dia ela correu 1,5 km, né? No quarto 850 metros e no quinto dia 0,65 km, né? Sendo assim, podemos afirmar que, então, com esses dados, né, você vai fazer a soma da quilometragem que ela percorreu para saber qual que é a alternativa correta. Então, cada dia você vai somar. Tem os 5 dias aí, né? Até o quinto dia. Então, vocês vão somar essa distância e marcar a alternativa correta. Ok?